E a Rede Pelo Bem tem hoje um enorme prazer de conversar com um dos mais renomados juristas da atualidade, Dr. Ives Gandra da Silva Martins, professor universitário, advogado, tributarista, mas, sobretudo, um homem católico. Doutor Ives, eu queria começar essa nossa entrevista te perguntando, no Brasil da atualidade, é possível encontrar uma saída que possa dizer sim à família, à vida e não à corrupção? São caminhos que passam necessariamente por um esclarecimento da sociedade. Se nós examinarmos o Brasil de hoje, nós verificamos que houve muita manipulação por parte até de órgãos de imprensa, de determinados setores mais ousados, uma minoria ruidosa que ficou em posições de comando e que passaram a defender teses desagregadoras da família. A família, e evidentemente, eu sempre digo que quem não tem uma moral familiar termina também não tendo uma moral profissional, passa a jogar a falta de valores dentro da família, também para a falta de valores na profissão, na vida política, na vida social. E hoje o Brasil vive isso. Nós tivemos uma desfiguração dos valores que tínhamos no passado. Esses últimos 20 anos, com defesa das teses das minorias, por exemplo, o fundamentalismo ateu. Hoje chegou até nos tribunais superiores, quando um dos meus queridíssimos amigos, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, um belíssimo constitucionalista, declara que há 140 religiões no Brasil e que por isso é difícil o ensino religioso com 140 religiões. Na verdade, são 3 ou 4, das quais só os cristãos representam mais de 80%. Quando ele diz que a Associação Brasileira de Ateus se assemelha à Igreja Católica, então 1.000 pessoas contra mais de 100 milhões de pessoas. São situações absolutamente distintas, elas não se confundem. Então, na prática, o que se pretende é valorizar o fundamentalismo ateu, no sentido de que a falta de valores é que teria que prevalecer. Existe uma luz no fim do túnel, doutor Ives? Ao meu ver, só há um caminho. É um esclarecimento cada vez maior por aqueles que têm possibilidade de atingir a mídia, as instituições que defendem os mesmos valores e fazer com que isto seja a exaustão levado a todas as comunidades. Nós precisamos fazer uma cruzada, entende, através de quem tem poder de liderança, de comunicação, para tentar contrapor-se a essa minoria ruidosa que, a essa altura, pressiona a maioria silenciosa e faz com que dê a impressão que a sua falta de valores é que representa o Brasil da atualidade. A desfiguração do perfil brasileiro nós só podemos combater com a consciência de que cada um de nós tem que ter a obrigação de, na medida das suas possibilidades, levar a nossa mensagem ao maior número possível, através da imprensa. Vamos admitir que cada católico resolvesse, não gostando de uma matéria no jornal, mandar para a carta aos leitores. Se nós tivéssemos para cada assunto 200, 300 pessoas escrevendo, os jornais que sabem o que representam seus leitores iriam pensar 2 vezes do que defender teses insustentáveis. Mas nós somos uma minoria silenciosa. De vez em quando eu faço essa pergunta, quando dou conferência. Quero saber, nos últimos tempos, quem é que escreveu alguma carta para o jornal? E ninguém levanta o braço. Que é uma forma de pressionar os órgãos de imprensa a conhecer o nosso pensamento. Por exemplo, os nossos representantes, deputados, vereadores, etc., se cada católico pressionado pelos seus sacerdotes, aqueles que vão à missa, resolvesse pôr na cabeça o seguinte:
minha obrigação como católico é escrever para cada deputado, pelo menos, uma carta de cada 2 meses, pedindo sobre nós. E os deputados recebendo, não vou ficar irritado com os meus leitores, com os meus eleitores. E aí nós teríamos a possibilidade de recomeçar uma cruzada real de revalorização da nossa sociedade. Enquanto nós não fizermos isso, um jornalista que tem uma coluna e não tenha moral de qualquer espécie, ele consegue fazer um mal extraordinariamente maior do que 1.000 católicos, 2.000 católicos, que não fazem nada porque sabem apenas ver como o Brasil vai mal, como os costumes não indo bem, quando, na verdade, cada um de nós tem que exercer a sua cidadania. Então, nós temos que ter consciência que têm acesso aos meios de comunicação, de poder levar a nossa mensagem, e aqueles que não têm acesso, começarem a utilizar, pegar a relação que está na internet de todos os deputados com e-mails, a pressionar deputados, senadores, vereadores. No momento em que eles começam a sentir que os eleitores têm posição firmada, eles começam a mudar. Sim, mas então não vai sobrar pedra sobre pedra. Eu escrevi uma breve teoria do poder, um livro que está na 3ª edição. O dado concreto é que desde a história do mundo a corrupção existe no poder. O poder é necessariamente corrupto. O Lord Acton foi um pensador do século XIX e era, inclusive, um sacerdote. Ele dizia o seguinte, que o poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Na prática, sempre há corrupção, porque não se pode controlar todos os escalões do governo. Agora, um governo honesto, ele reduz sensivelmente a corrupção. Até porque, quando detectada a corrupção, pune de imediato. Todos criticavam o governo militar, e eu também fui conselheiro da Ordem na época dos governos militares. E lutamos pela redemocratização com o uso exclusivo da arma que efetivamente se utiliza para a volta à democracia, que é a arma da palavra. Os guerrilheiros só atrasaram o processo de redemocratização. Mas o dado que me parece importante é de que, na época dos militares, que eu lutei pela redemocratização, corrupção não era permitida. Quando tinham detectado, imediatamente era expelido. Quando se vai, por exemplo, às escolas militares, a preocupação de ensinar a cada cadete o que é a moral, o patriotismo, defender os valores, é impressionante. Eu sou professor da Escola do Comando de Estado Maior do Exército e da Escola Superior de Guerra, da Escola do Comando de Estado Maior do Exército há 28 anos, da Superior de Guerra há quase 20 anos. E cada vez que eu vou, fico encantado com a luta pelos valores morais. Num dos meus livros, O Estado de Direito e o Direito do Estado, eu analiso o poder civil e o poder militar. O poder militar não tem a flexibilidade do poder civil, mas a moral no poder militar é muito maior do que no poder civil. Felizmente, hoje, os militares no Brasil têm uma consciência de respeito à Constituição muito grande. Tanto é verdade que eles não farão nada e nunca farão nada fora da Constituição. Mas estão alertas para repor o país na lei e da ordem se for necessário. O que eu chamaria? Vamos dizer que o Supremo entra em conflito com o Poder Legislativo. E o Poder Legislativo peça auxílios para o Poder Militar. Quem vai dar a última palavra não vai ser o Supremo, vai ser o Poder Militar. Mas não para tomar conta do poder, para repor a ordem dizendo que o Supremo não pode invadir competências próprias do Legislativo. Se o choque for entre o Legislativo e o Poder Executivo, nem o presidente pode comandar as Forças Armadas, porque ele é parte do conflito. Quem vai comandar são os comandantes, para repor a lei e a ordem. É o que manda a Constituição.
Então, nós temos mecanismos constitucionais para fazer com que sejam respeitados os valores colocados na Constituição. Mas o combate à corrupção começa necessariamente com uma consciência do eleitor, daqueles homens que têm que escolher para o poder. Se nós admitirmos que quem rouba mais faz, é evidente que nós não temos uma concepção de luta contra a corrupção. E a corrupção é sempre deletéria, é corrosiva. Ela fulmina, ela implode todas as estruturas de uma democracia. Razão pela qual começamos com a conscientização do eleitor, para que eles saibam em quem votar. A minha esperança de um velho advogado provinciano de 82 anos é de que com a Operação Lava Jato, Mensalão, Petrolão, com aquilo que fez o povo consciente do nível de podridão de determinados segmentos do governo, que eles vão saber escolher nas próximas eleições. E tem que escolher candidatos que não estejam envolvidos em qualquer investigação. Se estiverem envolvidos em investigação, já é o suficiente para afastar. Eu não sou de partido nenhum. Mas, por exemplo, o Partido Novo pretende só jogar gente nova, que nunca fez política. O deputado Evandro Guzzi e o Reinaldo Augusto têm um movimento já espalhado por mais de 300 municípios de São Paulo para pessoas não políticas de formação católica, essas pessoas se engajarem em política. E se tiverem o apoio das comunidades, é evidente que nós estaremos renovando. O deputado Evandro Guzzi, inclusive, ele preside a denominada Comissão da Vida na Câmara dos Deputados. É a comissão que está estudando o projeto de que é inviolável a vida desde a concepção, com o que se eliminaria a possibilidade de aborto. Então, há uma forma de começar a combater. Mas, em primeiro lugar, candidatos novos, não corrompidos, não investigados, deve ser a opção do eleitor. Em segundo lugar, ver aqueles movimentos que estão apresentando com valores cristãos, como é o caso do movimento do deputado Reinaldo Augusto e Evandro Guzzi, alguma solução. E não deixar de pressionar a imprensa com cartas aos eleitores e os atuais parlamentares com cartas a eles dirigidas, para que eles sintam que a maioria silenciosa deixou de ser silenciosa. Como é que o senhor avalia a questão da Rede pelo Bem hoje? A nossa Constituição, no artigo 226, começa dessa forma. A família, base da sociedade, terá toda a proteção do Estado. Porque sem família não é Estado, é a primeira célula. Então, a defesa da vida, da família, é fundamental. Defesa da vida, nós existimos em função do dom maior que recebemos, é a vida. Defender a vida, desde a concepção até a morte natural, é indiscutivelmente a única maneira de valorizar a nossa própria existência na Terra. Estamos aqui de passagem. E, por fim, a corrupção é deletéria. A corrupção, ela termina eliminando todos os pilares de uma sociedade. Então, ter um movimento, a Rede do Bem, esses três princípios, valorização da família, valorização da vida, combate à corrupção, é efetivamente valorizar os três maiores pilares da sociedade. Doutor Ives, se o senhor tivesse a oportunidade de conversar com um jovem, com um adolescente, com um pré-adolescente, o que o senhor diria a ele? A mensagem é o seguinte: a adolescência é explosiva. Existem as pessoas que veem na juventude um potencial de idealismo que tem que ser explorado. E há outros que veem a fraqueza, oferecendo tudo o que há de fácil na vida e que vão desnaturando a sua personalidade. O que eu diria era que precisariam efetivamente saber escolher suas amizades, os seus pais não serem omissos, porque os pais têm uma responsabilidade muito grande, mas fundamentalmente eles têm que pensar que eles vão ter uma vida inteira. E para isto
Se eles não aprenderem a viver valores agora, serão como um navio que sai de um porto para um outro porto e erra a bússola e nunca vai chegar no porto certo. Eles nunca chegarão a ter o seu sucesso na vida, se tornarem responsáveis, formarem família, poderem educar seus filhos, se entenderem que eles poderão fazer de tudo. Enfim, que a liberdade que o jovem almeja só existe com responsabilidade. E responsabilidade se começa a adquirir quando se é jovem. E o que são esses valores? Em primeiro lugar, é valorizar a família. Hoje a sociedade valoriza pouco a família. O casamento passou a ser para muita gente apenas um status, ou status social, ou status patrimonial, uma forma de atender desejos de natureza sexual, paixões que nascem e desaparecem com muita rapidez. Por isso, os casamentos duram pouco. E casamentos que duram pouco, se começou a constituir a família fica desarvorada. Então, o primeiro ponto, indiscutivelmente, em relação à juventude, é perceber os pais que se vão se casar. Casamento exige responsabilidade, é um sacramento. E, para isto, no momento que nascem os filhos, seu primeiro objetivo, sua meta maior, a sua grande razão de ser na vida é a educação dos filhos. A profissão, o sucesso perante terceiros, as realizações sociais, das instituições que dão visibilidade, por mais que existam, vale menos que a educação dos seus filhos. E a um pai de família, o que o senhor diria? Os pais, eu acho que têm uma responsabilidade e têm que aprender também. Paternidade, existe a responsabilidade. Eu estudei advocacia, estudei direito para ser advogado. Os pais têm que estudar também a paternidade. A paternidade não é só pôr os filhos no mundo. Existem livros, existem cursos, entende? Se orientarem, terem bons orientadores. Eu entendo, por exemplo, que uma boa direção espiritual é uma direção útil para qualquer família. E se os pais tiverem uma boa direção, eles saberão como enfrentar. A pessoa que entende que é senhor de si mesmo, que não precisa de qualquer conselho, é aquele que menos preparado está para exercer a paternidade. Então é preciso aprender a ser pai? Todos nós não somos autossuficientes nessa matéria. Então, da mesma maneira que eu estudo para ser advogado, eu estudo para praticar qualquer esporte, se eu pretender utilizar o esporte como uma maneira até de lazer. Esse profissional é evidente que é uma profissão, mas se for de lazer, eu aprendo de alguma forma. Por que para ser pai eu não preciso aprender? Preciso de direção, preciso de aconselhamento dos mais experientes e perceber, entende, que o casamento vale tudo numa família. O casamento é o quê, doutor Ives? O amor na família, de marido e mulher, tem que partir do seguinte princípio. Eu me caso para fazer a felicidade do meu par. Se eu pretender ser feliz, eu vou ser infeliz. Porque eu vou querer que o meu par se adapte à minha felicidade. E as pessoas são diferentes. Então, quando se casa com o sentido de doação. Pensar no outro, em primeiro lugar. Aí sim, o casamento pode dar certo. Se os dois pensarem assim, certamente dá certo. Se só um pensar, estiver disposto, mesmo com incompreensões e problemas do outro, a exercer o papel de que eu casei para fazer a felicidade do outro, também o casamento vai à frente. Agora, quando cada um pretender a felicidade à sua maneira, é o pior negócio do mundo. Porque são duas individualidades diferentes, com conceitos diferentes de felicidade. E o casamento. Casamento exige sacrifício. Mas a primeira regra do casamento é você querer bem. E eu, quando dava aula para noivos, eu e a Ruth, a minha primeira aula era sobre amor e casamento. E eu ensinava o seguinte: todos vocês que estão aqui
começaram o seu namoro com uma fraude monumental. Vocês foram fraudulentos no começo que começaram o casamento. Por quê? Porque as moças procuravam se arrumar da melhor maneira possível, se apresentar sem qualquer tipo de defeito, escondendo todos os seus defeitos, e o mesmo com o rapaz. Eram duas irrealidades que apenas tinham uma grande simpatia um pelo outro, mas nenhum conhecia os defeitos dos outros. Quando os defeitos vão aparecendo, e se aparecerem só depois no casamento, o casamento passa a ser um mau negócio. Então, vocês têm que corrigir a deficiência do início do seu namoro para agora começarem a amar, em primeiro lugar, o defeito do outro e pensar na felicidade do outro. O ser humano, ele é um ser integrado e íntegro. Não é possível, por exemplo, que um pai de família seja um péssimo pai e um ótimo profissional? Todos nós temos a nossa personalidade, mas no mundo inteiro existem diferenças, né? Nós temos que aceitar essa diferença. Dizer que todos são iguais não é verdade. Nós temos que fazer com que o mérito seja valorizado. Agora, a integralidade da pessoa, isto é, a pessoa como um todo, me lembro do Ortega y Gasset, que dizia que perguntaram-lhe, o senhor é Ortega y Gasset? E a resposta dele disse, mais ou menos. E daí ele explicou, porque é muito difícil alguém ser por inteiro ele mesmo. Então, dizia o Ortega y Gasset o seguinte, eu sou o que eu sou e aquilo que eu penso ser. E eu acrescentaria uma terceira hipótese. Na verdade, nós somos o que somos, o que nós pensamos ser e o que nós gostaríamos de ser. Muitas vezes se confunde o que nós gostaríamos de ser com o que nós somos ou o que nós pensamos ser. Então, nós temos uma tríplice dimensão. E é importante que conheçamos. As nossas deficiências, se nós conhecemos por inteiro, nós aproximamos as duas figuras, do que somos, do que aquilo que nós pensamos ser. Quase sempre nós temos um retrato supervalorizado de nós mesmos e nem sempre temos o mesmo retrato dos outros. Quase sempre, quando vemos defeitos nos outros, não percebemos que nós podemos ter defeitos muito maiores. A eutanásia, o suicídio assistido e o aborto ferem o mesmo princípio? O aborto fere o direito à vida. O direito à vida é algo impressionante. A Constituição fala em inviolabilidade do direito à vida e o homicídio uterino, o assassinato de inocentes no ventre materno, passa a ser uma forma de dignidade humana. Dá a impressão, como dizem, a humanidade evoluiu, agora estamos defendendo o direito à dignidade humana. Para mim, parece muito difícil que uma das formas mais modernas de evolução da dignidade humana é matar inocentes no ventre materno. Entendeu? É um verdadeiro absurdo. Isso é avançar o homicídio uterino e as hipóteses de pena de morte a inocentes, que é o aborto. Então, eu tenho a impressão que tem que se lutar. E essa comissão à vida que nós temos, definida pelo deputado Reinaldo Augusto e Evandro Guzzi, que é o presidente da comissão lá na Câmara dos Deputados, é para mostrar que a vida começa na concepção, no zigoto, na união do espermatozoide com o óvulo. Nós temos todo o mapa genético daquele ser. Eu não sou diferente em nada daquele mapinha que estava no zigoto quando fui concebido. Dizer que não há vida é um verdadeiro absurdo. Eutanásia é também desrespeito à lei, ao direito à vida. Em países que admitem a morte assistida, nós temos países, por exemplo, na Holanda, em que os velhos procuram residir em outros países, porque tem medo que os próprios herdeiros, se eles ficarem doentes ou ficarem em coma, venham autorizar a morte para ficar com recursos que lhes pertencem. Entende? Essa mentalidade de que o cidadão que já é mais inútil, se acha inútil, prefere a mulher, morrer, nós temos que dar assistência, quando a maior parte das pessoas que querem tirar o seu direito à vida, que gostariam de ter uma morte assistida, é porque não estão mais em condições de raciocinar com tranquilidade. Uma pessoa que está sofrendo, às vezes prefere
Às vezes nós vemos em incêndios pessoas que se atiram sabendo que vai morrer, porque não aguentam o calor lá em cima. Pessoas que deixaram de raciocinar no momento em que a dor e o combate. E nós temos que lutar desesperadamente para fazer com que a pessoa tenha conforto de dor, e hoje a terapia da dor é uma realidade nos hospitais, mas que não pode o ser humano tirar a vida de um outro. De tal maneira que morte assistida fere o direito à vida, que é um direito sagrado, aborto fere o direito à vida, que é um direito sagrado, e não posso considerar que uma das formas de evolução da dignidade da pessoa humana é o direito de matar seu semelhante. A vida é o bem maior? É o maior bem que qualquer um tem. O seu valor como ser humano, a vida é o grande dom que nós recebemos. Nós podemos ter outros valores, mais de natureza interior, por exemplo, o amor a Deus, a dedicação, o martírio na defesa de valores, dando-se a vida pelos valores. Isso, efetivamente, dá uma valorização à própria vida. Quando o meu maior dom, eu sou obrigado a dar, como aconteceu, por exemplo, na Revolução Francesa, um número de mortos que não quiseram abjurar, os mártires cristãos nos primeiros 3 séculos do cristianismo, isso não é que eles abdicaram a vida, ao contrário. Eles não abdicaram os seus valores e deram a vida pelos seus valores. Agora, tirar a vida simplesmente por uma questão de conforto, de não sofrer, etc., acho que isso não é possível. E tirar a vida de inocentes é um crime maior. É o pior dos homicídios, é o homicídio uterino. Eu estou tirando a vida de alguém que não teve defesa. Na sua poesia, o senhor diz que a vida é uma longa esteira. Essa esteira começa onde e termina onde? Começa na concepção, vai até Deus nos chamar.